Bitcoin hoje está tendo uma alta modesta no dia aí com 2,5% e a gente tem que ver se essa alta indica algum movimento importante para o preço, para possivelmente a gente no futuro vir a romper aí o nosso topo anterior dos 50.500. Então hoje você vai analisar junto comigo aqui o que está acontecendo com o preço e para onde a gente pode ir possivelmente, tá? Então sejam bem-vindos investidores a mais uma análise técnica, análise gráfica. Você está no canal Investidor Modesto e aqui a gente aprende e entende como o mercado funciona de uma forma inteligente, tá? Entendendo o mercado, essa maravilha que é de criptomoedas. Então, vamos começar aqui, estamos no gráfico diário e nele a gente tem que ver, né, que a gente está num período de lateralidade, que possivelmente, tá? Quanto mais tempo a gente passa lateralizando, mais possivelmente a gente chega mais perto de um momento de definição se a gente vai subir ou vai descer. Mas para isso a gente vai dar uma analisada aqui e a gente já começa como, tá? Primeiro de tudo a gente tem, né, como topo anterior ali, a gente pode botar os 50.500, que foi onde o preço parou e deu essa recusada, para ele ficar lateralizando. Se você acha, tá, que essa lateralidade é uma lateralização para a gente buscar queda, você tem que entender uma coisa, tá? Estávamos fazendo uma cunha ascendente, né? Uma cunha ascendente que mostra o quê, né? Uma compressão do preço, ele vai perdendo força de alta até o momento que ele vem aqui e perde, né? Isso acontece quando a gente vai tendo, né, uma LTA respeitada, tanto em cima como resistência e abaixo como suporte, até o momento que ela venha falhar, certo? Então a gente teve, né, um momento de falha aqui, recuperamos e estamos lateralizando. Então não é porque a gente rompeu essa ascensão do preço, né, que a gente vai buscar valores muito abaixo. A gente tem que entender, quando a gente pensa em queda, nós pensamos em quê? Em suportes. Então, primeiro de tudo, onde estão os suportes, né? A gente tem que ver onde estão os suportes para a gente ver onde o preço vai, para onde ele pode ir e onde ele pode segurar. E a gente tem como base 44 mil, que eu venho falando com vocês todo dia aqui, que é o nosso ponto importante, que ele vai ditar a alta do nosso preço, tá? Porque assim, ele vai configurar fundos acima dos anteriores, ou seja, este fundo está mais abaixo que esse, e esse fundo aqui está mais abaixo que esse. Ou seja, se eles vir a usar esse ponto aqui de fundo, tá? Este ponto aqui que ele está batendo duas vezes e agora subindo, ele pode fazer ali um fundo duplo para a gente voltar a subir e ainda vamos ter tendência de alta. Mas para isso a gente vai dar uma analisada maior nos tempos gráficos menores, tá? De 4 horas e 1 hora para ver o que está acontecendo. Mas por enquanto a gente tem que entender que estamos num período de lateralidade e por enquanto construímos um suporte para o preço ali nos 46.500, tá? Ou seja, o preço bateu aqui duas vezes e acabou segurando. Isso aqui indica para a gente, tá? A formação de um fundo e um suporte para o preço no curto prazo e possivelmente para o longo prazo. Quando eu falo curto prazo, é que a gente tem que dar um zoom aqui, vamos para o 4 horas para entender melhor. A gente vê que ele construiu aqui este fundo e este fundo aqui, tá? Isso indica pra gente que se a gente vir a tentar mais vezes buscar os 46, quanto mais a gente testa essa região, mais propenso a gente é de romper para baixo, tá? Isso aqui é a definição clássica, tá? De um triângulo de alta. Por exemplo, vamos lá, o triângulo de alta você tem, né, essa configuração aqui, que quando você vem os candles, tá? O preço ele vem batendo aqui, não consegue, vem batendo aqui, não consegue, ele rompe uma vez. Mas você tem que entender como isso acontece, tá? Primeiro de tudo, quando a gente tem, tá, esse movimento de alta aqui, a gente tem uma LTA. Quando a gente tem uma LTA, a gente tem um movimento projetado, um suporte para o preço para cima, ou seja, o preço bate aqui, ele segura. O preço bate aqui, ele segura, e o preço bate aqui, ele segura, ou seja, o mercado está protegendo essa LTA, essa tendência de alta que a gente estava tendo aqui, formando a partir dos fundos. Mas você pode ver acima, tá? Aqui em cima a gente tem alguns topinhos formados batendo em uma resistência e não ultrapassando. Ou seja, quanto mais a gente faz esse movimento de onda batendo em cima, mais a gente é propenso a uma hora subir, tá? É muito claro que não é impossível, mas a probabilidade maior é que quanto mais ele testa uma região, mais propenso ele é de romper para seja qualquer direção que ele tá. Ou seja, a gente tem aqui, tá, esses dois pontos por enquanto no curto prazo, vendo um gráfico de 4 horas. Temos um fundo aqui, tá, nos 44, dois fundos no 44 e dois fundos aqui
no 46.500. Isso indica pra gente que temos aqui bonitinho, tá? Tá bem construído isso aqui. A gente tem dois fundos, ou seja, dois suportes aqui construídos para proteger o preço de mais queda. Então você não fica desesperado, tá? Sei que a gente fica tenso, é queda, a gente acha que vai morrer o Bitcoin, mas calma, tá? Não é assim que acontece. Quando você fala em queda, você fala de suportes que podem segurar o preço. Então não se desespera. E essa alta também é um sinal para a gente não se animar também, porque estamos, como eu disse para vocês, e como o mercado está dizendo, em um período de lateralidade. Douglas, como é que funciona um período de lateralidade, cara? Porque não tem como eu saber se está lateralizando ou se ele está caindo devagar. Então a gente vai para o gráfico de 1 hora para tentar entender melhor isso aqui. E eu vou mostrar para vocês que não tem tanto mistério assim, tá? Primeiro de tudo, quando a gente tem qualquer, por exemplo, vamos pegar aqui, tá? E tentamos romper os 50.500, formamos um fundo ali, ou seja, formamos uma resistência para o preço. A partir do momento que a gente tentou, tá, ultrapassar essa resistência aqui, esse topo formado, a gente falhou ali, chegou nos 50.500, o mercado falou, calma, volta um pouco. Então o mercado voltou, mas quando o mercado voltou, ele construiu pra gente o quê, tá? Uma linha de tendência de baixa aqui, você pode ver que ele construiu uma linha de tendência de baixa, tá? Claro que nem tudo no mercado é perfeito, então, claro que sempre vai haver um desvio ali, mas você pode ver, tá? Que a partir desse momento que ele formou essa LTB aqui, ele acabou confluindo mais no futuro, né? Nesses dias aí ele tá, desde o dia 23 de agosto, ele tá respeitando aqui essa LTB. Isso significa o que pra gente, tá? Quando a gente rompeu essa região aqui, rompeu na verdade ali dos 48 e veio buscar mais acima, a gente recusou e teve queda. Nessa queda a gente tem um movimento projetado. O movimento projetado de queda a gente pode considerar como um canal, tá? Isso aqui ele fez um canal de baixa. Mas chega uma hora, tá, que a LTB de cima, que serve como resistência para o preço, por que resistência, né? Porque o preço tenta vir acima, ele não consegue e o preço resiste a essa região, sempre descendo cada vez mais. Isso aí a gente tem uma tendência de queda, ou seja, tá, fundos abaixo dos anteriores. Quando a gente tem fundos decrescentes, fundos descendo, a gente vê, tá, uma tendência de baixa. E quando a gente vê topos decrescentes também, tendência clara de baixa. E quando a gente tem uma tendência dessas de fundos e topos descendentes, a gente tem, às vezes, tá? Se for muito mais simétrico isso aqui, a gente tem um canal de baixa. Um canal de baixa ele indica um movimento projetado pra gente, que ele não tem fim, não tem data para terminar. Então ele vai seguindo até onde quiser, até o ponto que eu falei para vocês anteriormente, que aqui informação a gente não joga no lixo, tá? Eu falei com vocês que quanto mais ele testa uma região, mais propenso é ele romper. E aconteceu que na terceira vez aqui, ele conseguiu romper essa LTB. Quando a gente rompeu essa LTB, a gente acabou quebrando esse movimento de baixa projetado aqui e iniciamos um novo processo de alta nesse momento. Mas o preço acabou, né, segurando, lateralizando isso aqui por um tempo e depois começou a dar mais quedas fazendo, tá, fundos abaixo dos anteriores. Isso indica pra gente tendência de baixa, mas você tem que entender que a gente faz um canal de baixa, nós rompemos o canal de baixa e logo depois nós formamos outro canal de baixa, tá? Então estávamos aqui fazendo outro canal de baixa, você pode ver, tá? Um canal rompe, ele consegue fazer outro canal e agora rompeu novamente e possivelmente se a gente for continuar nessa lateralidade, vamos continuar tendo, tá, uma lateralidade acima desse ponto, dessa LTB que a gente tem aqui como base, tá? Então, sempre vai ficar assim num período de lateralidade, numa lateralização saudável é dessa forma que acontece, tá? Então, se a gente concretizar esse movimento e fizer outro aqui, vamos continuar sem data para terminar essa lateralidade, tá? Sempre buscando valores mais abaixo, mas totalmente normal. Como eu disse para vocês, acima dos 44 mil dólares a gente fica tranquilo, porque ainda vai configurar pra gente um pivô de alta no diário. Então, já entendemos que isso aqui é uma lateralidade, já entendemos para onde a gente pode ir, tá, com preço, mas tudo leva a indicar pra gente que algum momento que a gente tiver, tá, algum momento que a gente tiver uma alta dessa, essa pode ser a alta que vai levar a gente para testar novamente os 50.500, ou seja, alguma hora nós vamos fazer o reteste dos 50.500 para o preço decidir, e eu espero que rompa, tá? E eu vou te explicar o porquê. Agora, a gente tem que entender que
são probabilidades, tá? A gente pode sim romper, como pode não romper, mas o que a gente está tendo nesse momento, vamos para o gráfico diário para dar uma olhada aqui, o que a gente está tendo nesse momento é um movimento totalmente saudável para o preço, tá? É uma lateralidade saudável que não traz risco para a gente por enquanto. Primeiro que a gente está acima da região dos 44 mil dólares e a gente está formando, como eu mostrei para vocês, o padrão de lateralidade saudável que ele não tem, né? Apesar de você ver candles no gráfico de 1 hora muito vermelhos, muito grandes, então você não fica desesperado porque no diário aqui ainda estamos tendo um retângulo praticamente aqui de lateralidade, sem muita pressão, simplesmente, né? Quedas mais altas, quedas altas. Isso a gente pode ver no índice de força relativa, o nosso gráfico que mostra pra gente o movimento de força do mercado. E sim, estamos acima da região 50 do RSI, que indica força compradora vencedora. A gente está tendo mais força compradora no mercado do que vendedora, ou seja, a gente se mantém acima da região 50. Estamos com força compradora ainda no mercado e você pode ver isso claramente, não precisa nem de você ver o volume, você pode ver pelos candles, tá? A gente sempre tem quedas, a gente tem recuperação, quedas, recuperação, ou seja, os touros ainda estão no mercado para manter, né, esse padrão de lateralidade. Então, sem pânico até o momento. E agora eu quero te mostrar o seguinte, né? A gente acabou fechando esses dias aí, nosso semanal e nosso mensal. Fechamos o mensal ontem. E a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas para isso, eu vou sair desse gráfico que a gente usa aqui, da Binance, e vamos mudar para o Bitstamp aqui, que ele tem uma base de dados maior. Você pode ver que aqui a gente tem, né, muito mais meses semanas não, muito mais meses aqui como base pra gente ter, que a gente vai dar uma olhada neles já, mas primeiro semanal. E no semanal a gente tem o seguinte, tá? Tivemos sim um padrão de fundo aqui formado no diário, sem muito pânico. Teve um pouquinho de pânico que eu sei aqui, a gente ficou nervoso nessa queda aqui, mas a gente conseguiu recuperar e fizemos, tá? 5 candles consecutivos de alta e agora fechamos semana passada com candle vermelho, mais um candle vermelho com uma sombra de venda maior, ou seja, o mercado conseguiu se manter com uma força compradora maior. Apesar de fecharmos vermelho, a gente sim teve visitas do preço, a gente visitou valores bem abaixo, tá? Do que o fechamento e conseguiu recuperar. Isso indica pra gente, né, força compradora e o mercado está empurrando o preço para cima. E essa semana a gente tem que ficar ligado porque a gente pode sim estar formando um pivô de baixa no mercado. Perdão. Meio que embolei aqui, calma aí, respira. Ó, a gente teve uma formação de um pivô de alta aqui e nada indica pra gente, nada impede, tá, que a gente possa formar novamente esse pivô. Então, se tivermos queda nessa semana, fecharmos essa semana com queda, não se preocupem, tá, estamos bem tranquilos ainda. E apesar disso, a gente está vendo somente candles bem modestos, tá, de queda, ou seja, sem desespero, tá. Agora eu vou mostrar pra vocês o ponto-chave. Hoje a minha mente tá toda cagada, eu tô falando tudo errado, mas eu espero que vocês estejam entendendo tudo aqui. Vamos lá. No mensal a gente tem, né, formação de um fundo bem bonito, mas não é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? O que eu quero mostrar é como o mercado ele ganha confiança com o tempo e como que o mercado trabalha com confiança. Você tem que entender, se você é investidor, você tem que entender. Vamos primeiro traçar, tá, os topos que ele fez no mensal. Quando a gente tem esses topos formados, eu quero que você preste atenção no período abaixo desses topos, tá? A gente faz uma xícara aqui, né? Uma barriguinha aqui, sempre faz uma barriguinha aqui. Mas quando isso acontece, você tem que entender que os candles que a gente tem de alta são muito pequenos, são candles de alta bem modestos. Isso indica pra gente que enquanto a gente está abaixo do topo anterior, o mercado está receoso, o mercado está com medo, não tem definição se ele vai bater aqui, se vai cair, então o mercado fica tenso. Agora, quando a gente tem, tá, o rompimento desse topo nas duas vezes, você pode ver, é muito claro o aumento dos candles mensais, das altas que são formadas após o rompimento, ou seja, quando a gente tem um rompimento, temos candles muito maiores que o normal, muito maiores que o habitual que a gente tem antes do rompimento. Isso diga pra gente que o mercado ganha confiança. É o que eu venho falando com vocês, tá? Quando a gente está no momento de definição, que enquanto não rompermos o topo anterior, o mercado fica receoso,
né? A partir do momento que o mercado tem uma confirmação que vamos subir, o mercado está empurrando o preço para cima, nós temos, tá, o início de uma era chamada euforia. Quando a gente vê o mercado todo eufórico, rompemos o topo anterior, isso é uma coisa muito bullish. Quando qualquer pessoa fala que rompemos o topo anterior, é muito bullish. Qualquer pessoa no mercado vai estar animada esperando mais alta, e não acontece outra coisa, tá? Sim, acontece alta, mas a gente tem que entender que a partir do momento que a gente rompe, tá, o mercado sim faz candles bem esticados de alta, mas também a gente vai chegando mais perto de um momento de correção, tá? Chegar e encontrar um topo. Ou seja, neste ciclo que a gente tem no Bitcoin, tá? Podemos totalmente, você pode ver que ainda estamos com uma estrutura muito bonita de alta no mensal aqui, vendo aqui no gráfico, no histórico total do Bitcoin aqui. E a gente tem uma ideia aqui que não rompemos ainda o topo anterior, e quando rompermos podemos ver umas altas absurdas. E como eu falo para vocês, né, sempre venho explicando para vocês, a gente tem como alvo, se a gente usar aqui a extensão de Fibonacci, tá? Extensão de Fibonacci baseada em tendências, pegarmos o fundo anterior que deu origem à alta, pegarmos o topo que ele formou e agora o fundo que ele acabou formando, esses 3 pontos vão dar pra gente alvos do Bitcoin que ele pode alcançar com o tempo, e temos alvo ali mais ou menos em 130 mil. Ou seja, podemos sim totalmente fazer uma alta, romper o topo anterior para depois entrar em um período de inverno. Mas a gente sabe que quanto mais a gente sobe acima do topo, sabendo qual contexto econômico o nosso mundo, o nosso planeta está, a gente tem que ficar esperto para começar a pensar em sair do mercado aos poucos, garantir seu lucro, porque você não quer, tá? Você não quer estar comprado nesse topo aqui, você quer se proteger. Então, essa é a nossa função aqui, começar a entender o mercado para saber a hora de sair, a hora de entrar. Isso aí, obviamente, vai te dar uma maximização dos seus lucros e vai diminuir as suas perdas, sempre deixando você, claro que, com dinheiro no bolso, que é isso que importa. Ninguém quer nesse mercado perder dinheiro, a gente quer ganhar. E para isso a gente às vezes tem que deixar a ganância de lado e começar a pensar racionalmente o que está acontecendo e entender o contexto do mercado, tá? É isso que você aprende aqui. E eu te dei uma ideia melhor do que está acontecendo no momento. Vamos esperar alta, vamos ficar com paciência, estamos no período de lateralização, muito calmos. Vamos, cara, dorme tranquilo, não tem motivo para desespero, tá? Acima dos 44 mil, vim falando com vocês todo dia aqui. Calma, não se preocupa. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa like pra gente e ajuda a gente a crescer. Estamos crescendo quase 1000 inscritos, gente, eu tô ficando doido aqui. 1000 inscritos é muita coisa pra mim e eu só tenho a agradecer pra vocês aí, tá? Então, se você não é inscrito ainda, ajuda a gente a chegar nesse marco de 1000 inscritos. Deixa a sua inscrição aí, se inscreve, acompanha a gente todo dia. Estamos tendo análises novas, com conteúdo novo pra você aqui, sempre diferente, pra você entender como é que o mercado funciona. Eu te vejo, tá? Amanhã na nossa próxima análise. E vamos esperar mais alta por enquanto, tá? Vamos ficar espertos e um grande abraço a todos.